Oi meninos, oi meninas, Vera Ramalho, professora aqui da Oficina do Estudante. Vamos continuar e concluir hoje a aula sobre o período barroco. Só para lembrar, então, nas aulas anteriores nós falamos que o barroco é a arte da Contra-Reforma, levantamos as características do barroco, aí falamos do Gregório de Matos Guerra com as várias temáticas dele, falamos da estrutura sermonística do Padre Antônio Vieira e hoje a gente vai dar exemplo de quais são os principais ou mais relevantes ou mais solicitados sermões do Padre Antônio Vieira nos vestibulares, tá? Então, primeira coisa, na aula que eu falava sobre a estrutura sermonística, nós mencionamos bastante o sermão da Sexagésima, mas vamos lembrar um pouquinho? O sermão da Sexagésima, ele fala sobre o quê? Ele é aquele que se apoia na proposição semen est verbum Dei, então a semente é a palavra de Deus, e ele vai fazer o quê nesse sermão? Ele vai praticamente dar um alerta para os pregadores, porque esse sermão ele fez em Lisboa, ele estava num período de preparação de outros padres de várias religiosidades, ou de várias linhas religiosas, ele queria alertar esses padres que eles não estavam cumprindo de maneira adequada seus papéis. Como assim? Então ele percebia uma terra extremamente corrupta e o padre que deveria beneficiar, que deveria ser exemplo, que deveria ser um ser de minimização do defeito moral, da falta de religiosidade, esses padres não estavam cumprindo seus papéis. Então ele vai falar sobre a arte de pregar, o que o padre tem que fazer, tem que ter atitude, que o padre tem que ter a fala adequada, simples, clara para o fiel. Vale lembrar que o Vieira propõe aos padres que tenham uma fala simples, equilibrada e clara, mas ele mesmo fazia o uso do cultismo, às vezes, no seu escrever, no seu prolatar, no seu persuadir, tá? Então ele vai falar sobre a arte de pregar para aqueles padres, que eles deveriam ter atitude de convencer os fiéis de uma forma mais simples, com bons exemplos. A segunda coisa, ele vai criticar os excessos, vamos lembrar? O que são os excessos para o texto barroco? O uso do cultismo, ou seja, a gente já vem falando várias vezes que é o gongorismo, o jogo de palavras, tá? Então ele critica os padres que cometem os excessos e ele valoriza o trabalho missionário daqueles que saem a semear. Então ele fala que aquele que semeia por terras boas, sabendo escolher adequadamente o cenário onde ele vai pregar, esse padre é merecedor o quê? No dia do juízo final, de ser extremamente valorizado. Aí então o sermão da Sexagésima é um sermão onde ele fala sobre isso, a arte de pregar, critica os excessos cultistas e valoriza o trabalho missionário. Um segundo sermão do Padre Antônio Vieira, que tem vindo muito no vestibular, é o sermão do bom ladrão. Bom, primeiro, olha o título, Bom Ladrão. Vocês já perceberam que esse título ele tem um paradoxo, ou o que nós falamos lá na primeira aula, um oxímoro, ou seja, ele tem ele tem palavras que se excluem, ou é bom ou é ladrão, e aí em cima disso Vieira quer fazer uma grande reflexão. Vamos entender que enquanto no primeiro sermão, que eu dei exemplo, a gente tinha uma visão mais religiosa, nesse segundo sermão a gente tem um sermão extremamente político do Vieira. Por quê? Porque ele vai dizer que na Terra, e ali no século XVII, havia dois tipos de comportamento dos seres. Havia aquele que furtava por poder, acho que vocês já entenderam quem ele está criticando, então ele fala que tem aqueles que roubam reinos, nações, países e cidades. Esses que roubam reinos, nações, países e cidades, eles decepam e não são decepados, enforcam e não são enforcados, punem e não são punidos, que são aqueles que fazem as leis ou que executam essas leis, tá? E ele fala que tem aquele que furta por necessidade. Então, lembrando que esse sermão ele foi feito também lá em Lisboa, ele está falando o quê? Naquele inverno europeu, por exemplo, de alguém que está com muito frio e furta uma pele, uma roupa, um casaco, um gabão, que é um casaco, para se vestir. E ele fala o quê? Que normalmente esse que furtou o casaco, ele tem as mãos decepadas, que era uma pena daquela época. Então, ele por furtar por necessidade, ele é punido. E aquele que furta o quê? Na corrupção, aquele que furta por poder, ele não é punido. Olha que sermão atual. Por que atual? Ele tem sido muito solicitado no vestibular em função do quê? Da contemporaneidade que ele traz.
Então, o que ele diz no final? Ele vai usar um exemplo do Alexandre o Grande. Ele vai dizer que ele leu uma história de que o Alexandre, enquanto conquistava, né, com a sua esquadra, com seus muitos navios, vários territórios, vamos lembrar que para conquistar esse território ele pilhava, ele roubava, ele invadia, ele matava, que ele estava parado num determinado lugar lá do mar Eritreu e veio um dos seus assessores e trouxe a ele um pirata que estava furtando um barco. E esse pirata, diante do Alexandre, falou assim, o pirata não teve medo do Alexandre, e ele não teve receio, ele tinha uma argumentação muito rápida, e o pirata falou o quê para o Alexandre? Basta, senhor, que eu, porque roubo um barco, sou ladrão, e o senhor que rouba uma esquadra é imperador. Ou seja, e ele diz, assim é, o roubar pouco faz os ladrões, o roubar muito faz os Alexandres, o roubar com pouco poder faz os piratas e o com muito poder, o que? Os Alexandres ou os imperadores. Vocês perceberam um jogo de antíteses, onde ele o quê? Condena. E no final ele fala assim, não importa se você roubou por necessidade ou se você furtou por poder. Todos merecem o mesmo nome e todos merecem a mesma punição porque são ladrões. Vocês estão vendo como que esse texto ele é extremamente moralizador, ele é defensor da ideia do Vieira de que a punição tem que ser dada para todo aquele que o quê? É imoral e é corrupto. Um terceiro exemplo é o Sermão do Mandato. É considerado um dos sermões mais bonitos do Vieira, tá? Então ele tem elementos religiosos, mas ele também tem elementos muito próximos à nossa condição humana. Então ele fala que entre os humanos existem duas formas de amor. É estranho, a gente vai usar o latim de novo. Ele fala que existe um amor que é sapiens, que é consciens, que é consciente, que é o amor sem interesse, que é o amor que ele chama de verdadeiro e sábio. E ele fala que esse amor é de Cristo. E tem um amor que é o nessis, é o ignorante, que ele chama dos humanos, mas ele vai dar um exemplo disso. Como assim? Então ele vai dizer que o amor humano é um amor o quê? Que ama para que o amem ou ama porque o amam. Credo, Vera, o que é isso que você falou? Vamos tentar de novo. Então, ama porque o amam. Então, imagina o seguinte, alguém está te amando e você retribui. Ou você ama para que o amem. Então, ele fala que o amor humano é um amor interesseiro. Você dá o amor já esperando alguma coisa em troca, ou você o quê? Simplesmente retribui a alguém que já te amou. E ele diz o seguinte, ele confirma isso usando 4 argumentos, ou quatro reflexões. Ele fala que o amor humano tem 4 remédios, e eu quero que vocês entendam a palavra remédio como aquilo que vai curar, mas não no sentido bom, aquilo que vai acabar com o amor. Então ele fala que o amor humano termina com o tempo, com a ausência, com a ingratidão e com a melhora do objeto. Então ele vai dizer o quê? Que o tempo acaba com o nosso amor, a ausência daquele ser amado vai acabar com o amor. Se o outro for ingrato, a gente tem que deixar de amar. E se você encontra um melhor objeto para amar, você desama o primeiro. Então ele justifica que o que acontece? O tempo, a ausência, a ingratidão e a melhora do objeto é o que? Eliminam o amor humano. Em contrapartida, se você for pensar no único humano, aliás, no único elemento divino que se fez humano, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, o que acontece? Jesus, primeiro, morreu na cruz para libertar os seres humanos do seu pecado original. E o que acontece? Quando ele faz esse sermão lá no século XVII, a existência de Jesus, ela teria ocorrido há o quê? 17 séculos. O pessoal da matemática vai brigar comigo agora, mas enfim. Então, qual que é a ideia? Que mesmo já se passando muitos e muitos séculos, não se deixou de amar Jesus. Nem pelo tempo, nem pela ausência física dele. Jesus não foi ingrato porque morreu na cruz para libertar os humanos e não há melhor objeto a você amar do que Jesus. Quer dizer, essa é a conclusão do Sermão do Mandato. Ele fala da precariedade do amor humano e da intensidade do amor divino, tá? É considerada uma das peças oratórias mais bonitas do Vieira. E por último, o quarto e último exemplo, na verdade deveria ser o quarto, o quinto e o sexto, são os sermões da quarta-feira de cinzas que estão caindo na Unicamp, tá? Então, só para a gente fechar, a proposição desse sermão, tá? Em latim, ele vai falar, lembre-te, homem, que és pó, e ao pó retornarás, tá? Então, ele lembra da nossa insignificância. E ele vai começar esse sermão fazendo o quê? Dizendo, ele fala assim,
Eu vou falar nesse sermão de duas coisas, pó e pó. Você fala assim, oi? Como assim? Aí ele vai falar, eu vou falar do pó caído e eu vou falar do pó levantado. Então ele fala que nós, aí ele vai usar a expressão de Gênesis, onde nós seríamos o quê? Um pó caído, ao qual é dado o sopro divino e a gente se levanta. Então a vida nos é dada. Então nós saímos do pó caído, nós levantamos. Durante a nossa existência, a gente se apoia muito na vaidade, no orgulho, na posse, naquilo que é superficial. E o que acontece? E quando a gente menos espera, nós voltamos a quê? A sermos pó caído, que é o quê? A nossa deterioração na morte. Então, esse sermão, os 3 sermões da Quarta-feira de Cinzas, o de 1672, 1673 e o que ele deveria ter pregado na Capela Real, ele escreve, mas ele não o faz, tá? São sermões solicitados pela Unicamp. Então, se eu pudesse sintetizar, é claro que aqui na oficina nós teremos essa aula específica, né, dos sermões para os alunos de terceiro e curso, então vai haver muito mais tempo para essa discussão, então a minha ideia aqui foi só o quê? Mencionar qual que é a linha temática, qual que é a proposição, qual que é a introdução desse sermão e falar um pouquinho da conclusão. Então, lá no sermão ele fala o quê? Que quando a gente vive, deu-se um vento na gente, como se a gente tivesse tomado um sopro divino, e aí a gente se levanta. Então, o nosso pó é levantado, a gente transita por esse mundo, porque o vento vai assoprando sobre a gente, e o que acontece? Há um momento que o vento para, e aí a gente cai. Então ele fala o que? Parou o vento, nós nos tornamos pó caídos, ou seja, nós somos mortos. Então ele fala que, só um detalhe, esse sermão, que é o sermão da Quarta-feira de Cinza, ele fez o quê? Para o período da Quaresma. O período da Quaresma é um período penitencial. É um período onde as pessoas, o quê? Muitas vezes faziam seus jejuns, faziam suas autocríticas, tinham atitudes de alteração comportamental. Então, quando ele faz esse sermão, ele deseja que o cristão perceba o quão vaidoso é durante o seu momento de pó levantado e ele pense que para quando ele morrer, ele tenha uma vida sem pecados, uma vida moral, uma vida sem excessos, para que no momento da sua morte, ele o quê? Ele descanse em paz e ele alcance o quê? A grandiosidade divina, o paraíso celestial, tá bem? Então isso seria a temática predominante nos sermões de Quarta-feira de Cinza, tá? Meninos, meninas, é isso, tá? Ótimos estudos. Então foi um prazer que a gente tenha acompanhado aí toda essa história do Barroco em Portugal e no Brasil.